Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa sexta-feira, as leituras falam pra gente que nós cremos que ainda hoje Jesus passa pelas cidades e aldeias deste mundo fazendo bem. Ele está aqui conosco enquanto ouvimos a sua palavra. Então, que nós realmente tenhamos fé na sua presença. A primeira leitura de hoje está em 2 Reis, capítulo 25, versículo 1 a 12. 2 Reis, capítulo 25, versículo 1 a 12. E sucedeu que no 9º ano de seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército se acampou contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até a 1/10 do rei Zedequias. Aos 9 do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançaram nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ríbia, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante de seus olhos. E vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 caldeias de bronze, e o levaram a Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradão, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derribou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradão, o capitão da guarda, levou presos. Porém, os mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Então, essa primeira leitura de hoje mostra para a gente, a invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. Ele, que era rei da Babilônia, invadiu, Jerusalém, e aí Zedequias, ele que governou, ele que era governador, ele foi preso, aqui a cidade ficou sitiada e rodeada de valas até o 11º ano do reinado de Zedequias. Então, no dia 9 do 4º mês, a cidade já estava com fome, e a população não tinha mais nada para comer. Então, o rei fugiu de noite, mas aí os soldados, os soldados conseguiram capturá-lo, O exército dos caldeus, perseguiu o rei e alcançou na planície de Jericó, enquanto todo o seu exército se dispersou, e o abandonou. E aí, depois, no dia 7 do 5º mês, o rei Nebuzaradão, que era comandante da guarda, e oficial do rei da Babilônia, fez a sua entrada em Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor, incendiou o palácio do rei também, e todo o exército dos caldeus, destruiu as muralhas que rodeavam Jerusalém. Ele expulsou, também esse capitão da guarda também expulsou o resto da população que tinha ficado na cidade, e acabou deixando, os pobres do país, trabalhando lá como vinhateiros, e agricultores, A gente vê aqui, realmente a invasão, a Jerusalém, e como, o povo, como Nabucodonosor, tomou conta ali com o seu exército. E agora, falando do Evangelho,
Hoje ele está em Mateus, capítulo 8, versículo 1 a 4. Mateus, capítulo 8, versículo 1 a 4. Naquele tempo, tendo Jesus descido do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então, imediatamente, né, depois de terminar, né, o seu primeiro grande discurso, né, que Jesus tinha acabado, né, de falar aqui, né, o Sermão da Montanha. Então, Jesus retornou para o seu ministério, né, e aí, aqui no Evangelho, Jesus aqui fala justamente da cura do leproso, né? Então, por meio de alguns detalhes, né, nos permite presenciar, né? O leproso, né, é um homem de humildade e de fé, né? Porque quando ele chega perto de Jesus, ele diz assim: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Então, ele faz isso diante de Jesus, ele cai de joelhos, né? E aí, essa é a sua maneira de pedir sem insistir, né? Mesmo sendo vítima de uma doença, né, ele não quer dar ordens a Jesus. Ele pede: se tu quiseres, tu podes me curar, né? Então, e aí, né, Jesus diz: eu quero, fica purificado. Então, o evangelista quer que nós tomemos esta palavra de Jesus como permanente e definitiva, né? A atitude de Jesus é sempre eu quero, né? Ele sempre quer curar-nos, né? Então, que a gente realmente possa ter fé nele sempre, cada vez mais, né? Que a gente possa depositar a nossa fé, a nossa confiança nele, né? Então, Jesus sempre diz sim pra gente. Então, basta que a gente confie, né? E que a gente também sejamos gratos a Jesus por sempre estar ao nosso lado, tá certo? Então, que nós realmente possamos... A palavra é fé, a palavra que a gente creia, né? Que ele pode e ele faz, tá certo? Ele nos cura, né? E de bom coração ele sempre dá o seu sim, né? Para nós, né? Então, que nós possamos também dar o nosso sim a ele, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.